Eu diria o seguinte, que o papel da ciência é tentar explicar o desconhecido com o conhecido. Já a religião tenta explicar o desconhecido com o desconhecível, mas a essência da busca da ciência é a mesma essência que existe na busca das religiões, que é entender melhor quem nós somos. Que a grande diferença entre religião e ciência é que religião é crer para ver e ciência é ver para crer. São dois caminhos de interpretação, mas eles não são necessariamente e nem o tempo todo excludentes. A ciência é baseada em experimentos, em fatos, hipóteses e testes, e não tem como você colocar num laboratório ou submeter às leis da verificação científica coisas que aconteceram, por exemplo, Deus. A ciência não prova nem desprova. Milagres, a ciência não prova nem desprova. Está fora do alcance da ciência. Então, que critério eu vou usar para poder dizer que Gênesis de 1 a 3, aquela história que está sendo apresentada a mim, ela de fato não aconteceu? Exato. A ciência não responde tudo. Há limitações nela. Nem tudo passa pelo crivo do método científico. Porque qualquer coisa para passar dentro do crivo do método científico laboratorial, experiencial, tem que ser algo alcançável pela ciência. Sim. Se Deus for alcançável pela ciência, ele é pequeno demais para ser Deus. Ele precisa caber no nosso entendimento. Exatamente. Né? Então, a única maneira que Deus tem de caber no meu sentimento, agora eu já estou saindo da filosofia e estou entrando na teologia. Vai. Só tem uma maneira de Deus caber no meu sentimento, no meu entendimento, se ele se diminuir propositadamente. A Bíblia é Deus falando com sotaque humano. Mas Deus em si mesmo, ele é incompreensível. Você está entendendo? Então, eu, Rodrigo, crente, falo do Deus revelado, da figura revelada de Deus. Porque o Deus abscônditus, eu só posso dizer, ele existe, ponto. E até a palavra ele existe, ela também não procede, porque existere, em latim, é algo que foi tirado de algo. Então seria mais correto falar Deus é. Vamos botar o pé no chão. A gente não sabe nada, né? A ciência, o que é a ciência senão um conjunto de discursos prontos para serem desmascarados, para serem falseados, para serem colocados à prova, para serem submetidos à transformação. A princípio, o papel da ciência não é questionar a existência ou não de Deus. Se tem muita gente que através da ciência passa a questionar a existência de Deus, aí são outros 500. Mas o papel da ciência não é esse. Então é por isso que o materialismo metodológico, ele é o cerne da ciência como definição da ciência. Porque se você tira o materialismo metodológico, você mata a ciência. Você transforma a ciência em outra coisa. Porque pra gente, a ciência, ela é um conjunto de conhecimentos, mas ela é guiada pelo método científico. Ela começa com uma pergunta, aí você bola as hipóteses, aí você faz um experimento, aí aquele experimento pode ou não comprovar as hipóteses, aí você tem que criar outras hipóteses e tudo mais. E tem o lance também de ser repetido. Por isso que hoje, nos artigos científicos, o pessoal coloca os dados lá. Os dados têm que estar lá. Se você não colocar os seus dados no artigo, seu artigo nem é lido. Por quê? Porque eles vão pegar aqueles dados, vão dar para 5, 6 pessoas diferentes espalhadas pelo mundo para tentar reproduzir aquilo que você fez. Se tem reprodutividade, aí você está ali dentro daquele escopo. Não quer dizer também, pessoal, isso é muito importante, que todo cientista é ateu. Muito pelo contrário. Eu acho que, se brincar, a maior parte dos cientistas não são ateus, entendeu? Não são ateus. Porque antes dele ser cientista, ele é um ser humano. E quando ele, sei lá, às vezes o cara virou cientista com 30 anos, ele pode ter vivido 30 anos dentro da igreja, estudando, acreditando naquilo, ele não vai deixar de acreditar aquilo do dia para a noite. Ninguém nasce ateu. Todo mundo nasce com a consciência de que existe alguém ou algo acima. Ninguém nasce nesse mundo dizendo assim: eu estou olhando aqui para a natureza, eu estou vendo isso aqui tudo veio do acaso e surgiu do nada, ou se autopariu, né? Porque tem quem acredita que a natureza surgiu da origem a si mesmo, né? E eu não vejo qual é a diferença de crer nisso e crer em Deus, né? E precisa fé para isso, já que não tem nenhuma comprovação para isso aí. O natural é a pessoa nascer com essa consciência de que existe alguma coisa, que a vida tem sentido, e que ela tanto é que todo mundo procura
se achar na vida. Quem sou eu, de onde vim, qual o propósito? Mas de onde viria isso? Né? De onde vem isso? Esse é o propósito de toda religião, oferecer um sistema de trazer o homem de volta a Deus e assim encontrar sentido na vida. Ou seja, os múltiplos efeitos terapêuticos da religião ressurgem porque a ciência não é mais uma sedução absoluta, porque a ciência não oferece resposta para tudo. No meu caso, né, é fé, né? Fé. É exclusivamente isso. Eu não... E fé é isso. É uma certeza, uma convicção a respeito de coisas que não podemos demonstrar, não podemos verificar, não podemos chegar lá e empiricamente dizer, olha, eu falei para você, tá aí ele, tá? Não tá, né? Então, isso é fé. Da mesma maneira que a gente tem confiança que o sol vai se pôr, da mesma maneira que a gente tem confiança em algumas pessoas, né? Não precisa estar do lado delas, né? Da mesma maneira que vocês me convidaram para vir aqui, eu disse que viria aqui e vocês saíram de casa com uma acreditando que eu ia estar aqui, não é? Então, eu tenho fé. Porque a religião continua com um apelo extraordinário, ela continua com um apelo muito forte, porque ela dá sentido a tudo. É quase impossível a uma mãe que perdeu um filho na infância acreditar que isso é uma fatalidade biográfica e não tem explicação. Ela só pode acreditar que seu filho esteja no céu, porque é a única maneira de enfrentar a dor mais absurda que a humanidade nos propõe, que é a perda de um filho. Então eu tenho que acreditar que ele está num lugar melhor. Tenho que acreditar, se eu perdi um filho de forma bárbara, como aconteceu no Rio, uma criança arrastada por um carro, eu não posso dizer que aquilo acabou. Né? Ela é um monte de moléculas que agora apodreceu na terra do cemitério. Eu tenho que acreditar que está no céu, que me protege, que estará sempre comigo e que eu vou reencontrar um dia. É só isso que permite enfrentar essa dor acima do humano, que é a perda de um filho. Ou seja, a religião dá essa resposta. A ciência oferece Prozac. Só que o Prozac também causa efeitos colaterais. E assim por diante. A Bíblia nunca quis ser um livro de ciência, nem quer ser. Ela é o livro do testemunho da fé. É o livro da manifestação dessa inumerável nuvem de testemunhas anunciando a esperança e o significado da vida em Deus. A Bíblia não é um livro de religião, é um livro de declaração de significados. O que a Bíblia diz é: a vida tem significado. Cada vida tem significado. Cada existência é divina. É palavra de Deus soprada, é hálito divino, é sabedoria divina. Religião é fundamental. Sem ela não podemos explicar a maioria das sociedades. Sem ela não tem sentido grande parte da história da arte, da literatura e da própria maneira da gramática das sociedades se relacionarem entre si e com a ideia que elas fazem de além, ou a ideia que elas fazem de sagrado, ou a ideia que elas fazem de vida após a morte. Religião não é coisa de gente tonta, religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e gente que não é. Assim como tem professor tonto, jornalista tonto, ator tonto, né? Você tem educador tonto, você tem gente que é tonta. Ora, mas religião não é coisa de gente tonta, é coisa de gente. Gente tonta pratica religião de modo tonto. Você veja a incoerência. O pessoal luta por direitos humanos, mas por que eu lutaria? Que prevaleça o mais forte, não é essa a lei da evolução? Exato. Mais adaptado. Que sobreviva. Que os mais fracos morram, pereçam. Não é? Por que eu tenho compaixão dos idosos, dos velhos, dos desvalidos, das crianças oprimidas e tudo? Por quê? Porque eu creio que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Porque em outros animais, os mais velhos vão sucumbindo, atrasam o bando, eles vão ficando para trás, são comidos pelos predadores. Não tem misericórdia. Exatamente, é a lei da natureza. A natureza não tem compaixão.
Mas de onde vem a compaixão? Vem exatamente disso, que eu fui criado à imagem e semelhança de um Deus que não somente me dá dignidade, mas faz com que eu tenha compaixão de outras pessoas, porque são portadoras da imagem e semelhança de Deus. Se você tira o relato da criação, você tira a base epistemológica e lógica para você exercer compaixão, misericórdia, lutar inclusive. Por que eu vou lutar pela natureza, por exemplo? Por que eu vou defender as araras? O mico-leão dourado, que se acabe, que prevaleça a raça humana, que é mais forte. Mas eu vou lutar por eles, porque eles foram criados por Deus, eles refletem a beleza de Deus, a criatividade de Deus, o grande poder de Deus. E aí eu posso multiplicar. Então, a ciência, galera, ela, presta atenção nisso, ela vai atrás de perguntas. E ela tenta encontrar evidências para tentar responder da melhor forma possível aquilo. Não tem 100%, cara, não tem. Tanto que a gente fala aqui, a palavra modelo e tal que a gente fala, é uma palavra que sempre liga a tentar responder o máximo aquilo ali. Mas vai responder tudo? Não vai, cara, não vai. Mesmo porque hoje eu tenho uma limitação no meu conhecimento, na minha tecnologia. Amanhã eu consigo construir um telescópio 20 vezes maior que o James Webb. E ele vai lá e mostra uma outra coisa. Eu vou ter que rever o meu modelo. Então, quando eu lido com a dor e com o sofrimento, aparece um elemento no meu modelo que destoa com o modelo. Mas assim como o cientista não joga fora o modelo pelas dificuldades que apresenta, mas ele apenas investe na dificuldade para entender melhor o modelo ou abandoná-lo, é assim que eu faço. Porque eu, como crente, a Bíblia é o livro que mais me incentiva a fazer perguntas. A ponto que, cito de novo Teilhard de Chardin, eu estou mais próximo de Deus quando eu faço perguntas do que quando eu faço afirmativas. Parece que todo saber é contra Deus, quando na realidade todo saber vem de Deus. O Papa Bento XVI disse uma das frases mais inteligentes que eu já vi para um religioso. Ele disse: nem tudo que é verdade está na Bíblia, nem toda a verdade está na Bíblia, e nem tudo que está na Bíblia é verdade. É um vínculo de fé. E você vai dizer, mas né, o que eu esperava de um filósofo é uma crença na sua racionalidade, não na mesmo. Sua... Pois é, velho, então você chama um filósofo para falar com ele. Eu falei que eu não sou porra nenhuma, né? Já nem ser, até o verbo ser me incomoda, ainda mais ser alguma coisa, né? Então, eu tenho fé. Irmãos e irmãs, como vimos, a relação entre religião e ciência não são opostas e podem coexistir. A verdade é que ambas podem complementar e enriquecer nossa compreensão do mundo e da vida. A ciência nos ajuda a entender o mundo físico, suas leis e fenômenos. Mas a religião nos oferece um propósito maior, uma visão de mundo que transcende o material e nos dá significado e esperança. Mas é importante lembrar que a ciência não é perfeita, e pode ter limitações e falhas. A religião, por sua vez, nos oferece uma perspectiva moral e ética, que nos guia em nossas escolhas e ações. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal para receber mais conteúdos edificantes e inspiradores como este. Deus abençoe a todos!